participantes a este segundo workshop, desta segunda fase dos workshops que o Museu Nacional de Geologia tem vindo a realizar, com o intuito de contribuir na mitigação dos impactos advindos dos problemas ambientais que estão associados, neste caso, à mineração artesanal, em particular a mineração do ouro e pedras preciosas, e que estes impactos incidem principalmente na qualidade ambiental, na saúde humana e na economia do país. Então, teremos, depois desta breve introdução, dizer que o nosso workshop de hoje será, neste caso, terá como orador o Dr. Manuel Augusto Manuel Nopeia. Manuel Augusto Manuel Nopeia, mais conhecido por Dr. Nopeia, é geólogo, candidato a PhD no Departamento de Recursos da Terra, Engenharia, em Kyushu, na Universidade de Kyushu, no Japão. Espero não estar a dizer asneiras, Dr. Nopeia. Espero não estar a dizer asneiras. E a área de interesse, neste caso, é a área de geologia económica, que são os depósitos de ouro, orogênico e metais básicos. Também a geoquímica, tectónica e metamorfismo, indústria extrativa e sociedade. O Dr. Nopeia concluiu a sua licenciatura pela Universidade Eduardo Mondlane em 2016. De 2015 a 2016, desempenhou a função de representante nacional da Rede de Jovens Cientistas da Terra, mais conhecida por YES Network, na sua sigla em inglês. No período de 2016 e 2017, trabalhou como geólogo estagiário na mina de carvão da Vale Moatize, no centro de Moçambique. Em 2019, obteve o grau de mestre em Geologia Econômica pela Akita University, também do Japão, com o projeto intitulado Geologia e Geoquímica da Mineração de Ouro Orogênico no distrito de Namuno, cinturão de Moçambique, a nordeste de Moçambique. Após o seu mestrado, foi admitido ao programa de doutoramento em Earth Resource Engineering pelo Department of Earth Resource Engineering of Kyushu University, também no Japão, de modo a aprofundar o estudo que já havia iniciado, neste caso, da metalogênese de metais preciosos hospedados no cinturão de Moçambique, no nordeste de Moçambique, do qual faz parte até então. Dizer também que o Dr. Nopeia é membro da Society of Economic Geologists, de sigla CEG, Associação Geológica Mineira de Moçambique, que é a nossa AGMM, da Young Earth Scientist Network, YES Network, da Society of Resource Geology of Japan, de sigla SRG, da Japan Geoscience Union, GPGU, International Association of Promoting
geóticas, é isso, assim que se diz, geóticas, and geosense information in Africa, GIRAF. Então, este é um breve currículo que se pode dar ao Dr. Nopeia, ele que hoje é o nosso orador do dia, que é o nosso orador do dia, que apesar da diferença de fusos horários, enquanto nós estamos aqui de dia, ele já está em plena madrugada no Japão, mas aceitou o desafio de conosco partilhar os conhecimentos que ele tem ligados a esta matéria geoambiental. E ele vai fazer, neste caso, a sua dissertação, fazer uma abordagem geocientífica para uma formalização efetiva da mineração artesanal em Moçambique, usando, neste caso, como caso de estudo, do distrito de Namuno, este que se encontra a nordeste de Moçambique. Dr. Nopeia, convido, neste caso, a fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Dino. É sempre um prazer vê-lo. E obrigado pela introdução. Vou começar a apresentação. Como o Dr. Dino disse, eu me chamo Manuel Nopeia e sou estudante ainda aqui no Japão. E antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer ao Museu Nacional de Geologia, não apenas por me ter convidado, mas também e fundamentalmente pela iniciativa que é de veras importante para nós. Tenho acompanhado desde o princípio esses workshops que realmente têm sido mais uma sala de aulas para mim. Portanto, gostaria de agradecer por esta iniciativa e pela oportunidade que me é dada de apoiar alguma coisa que tenho. E com a vossa permissão, eu vou começar a partilhar do slide. Eu espero que estejam a ver o meu slide. Sim, conseguimos ver. Conseguimos. Muito obrigado. A parte da apresentação, estão a ver a parte da tela maior, ou usar duas telas e temo que estejam a ver a tela pequena. Bom, Mas conseguimos ver as duas telas, a maior e a pequena. Eu vou... Mas a nitidez da tela maior não é das melhores. Screen 2. Espero que agora estejam a ver. Sim, conseguimos ver e com perfeição. Sem Muito dificuldades, digo. Obrigado pela confirmação. Como disse o Dr. Dino, é um desafio para mim, realmente é um desafio estar aqui a falar de um tema desta natureza. Me proponho a conversar com vocês sobre a abordagem científica para uma formalização efetiva da mineração artesanal em Moçambique, tendo como caso de estudo o distrito de Namuno, que se localiza no nordeste de Moçambique. É um desafio porque, na verdade, eu não sou especialista em qualquer uma das áreas que se mais aproxima ao tema, como é o caso, por exemplo, de geologia ambiental, ou mesmo
direito mineiro. Na verdade, parece que estamos a ter... Desculpa pelos problemas técnicos. Na verdade, eu sou estudante de Geologia Econômica. Mas antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a algumas personalidades e instituições que têm trabalhado comigo, têm contribuído, de certa maneira, para a minha formação aqui no Japão e tive também em Moçambique. Os meus supervisores aqui no Japão, professor Akira, professor Takahashi, professor Yonezo, e os meus supervisores em Moçambique, professor Jamal, professor doutor Salvador Mondiani, com quem tive o privilégio recentemente de escrever um artigo científico que está em revisão, e o professor Estevão Suburani, que para além, que apesar de não estarmos a trabalhar juntos em termos científicos, tem sempre apoiado moralmente ou tecnicamente, até porque estou aqui é pela aposta que ele teve em alguns jovens na altura. E, portanto, eu gostaria de agradecer a todos esses, antes de continuar com a minha apresentação, e as instituições estão aqui no slide. Como disse, eu sou geólogo econômico, portanto, o meu trabalho consiste mais em escrever depósitos minerais. Nós aplicamos a geoquímica, a petrologia, a tectônica, ou geomatemática, no estudo qualitativo, quantitativo de depósitos e ocorrências minerais, para procurar entender sua origem, evolução e seu potencial para mineração e beneficiamento. Portanto, em termos de métodos de estudo, como podem ver, está um pouco distante daquilo que me desafio a conversar convosco. Portanto, nós nos focamos mais na descrição petrográfica, determinação dos elementos maiores e menores de rochas minerais, estudo de inclusões fluídas em minerais, estudo de isótopos estáveis e instáveis, aplicação da geofísica, datação geológica, entre outros métodos. E apenas alguns trabalhos que temos feito, provavelmente, se quiserem ter mais uma visão ampla do que temos estudado, podem visitar alguns desses trabalhos que estão por aí, incluindo o trabalho do meu colega David Bene. Mas hoje me desafio a falar de um tema completamente diferente daquilo que me é habitual, que é, portanto, a abordagem geocientífica para uma formalização efetiva da mineração artesanal em Moçambique, para o estudo do distrito de Namu, no nordeste de Moçambique. Perdoa a minha repetição, mas antes de começar também gostaria de agradecer. São mesmo as caras que apresentei antes, mas é fundamental repetir porque são as pessoas que mais contribuíram para o trabalho que me desafio a apresentar aqui, e têm sempre o meu eterno agradecimento, no caso do professor Daoud Jamal, professor Salvador Mondiani, que sempre tem me apoiado, e o meu supervisor aqui, o professor Takahashi. Portanto, durante o trabalho, contamos com o apoio do senhor Simão Dixon, Serviços Distritais das Atividades Econômicas de Moçambique, a quem agradeço, e o mestre Isaac e o senhor Ivan, da Universidade de Lúrio, nos foram muito prestativos em termos de coleta de dados no campo, nessa altura da pandemia. E a minha conversa com, tanto membros da Medsmundo e Centro Terra Viva, que são organizações que estão a trabalhar em aspectos de saúde na mineração artesanal no norte de Moçambique, e eu aconselho para que visitem o site do Medsmundo, tem muita informação lá relativa ao que têm feito até então. Portanto, as conversas que tivemos com agentes dessas instituições ajudaram bastante. A definição ou o conceito de mineração artesanal já foi abordado aqui muitas vezes e diga-se, foi bem abordado pelos meus antecessores.
E, talvez seja uma repetição, mas permitam-me aqui dizer que a mineração artesanal de pequena escala é uma atividade de exploração e processamento mineral caracterizada por uma mão de obra intensiva, que envolve um pequeno depósito mineral. Eu pus aqui depósito entre aspas, porque nem sempre são depósitos, porque depósito tem de ser conhecido em termos de quantidade e qualidade, e no meu caso, para muitos campos de mineração artesanal, e emprega baixa tecnologia com falta de capital de investimento. Portanto, as figuras que trago aqui, extraídas do relatório da United Nations Economic Commission for Africa, que é relativamente antigo, é 2011, mas espelha aquilo que é a realidade de muitos países da África subsaariana em termos de mineração artesanal e número de pessoas envolvidas. Portanto, se olharmos para a figura à esquerda, Moçambique já foi estimado mais de 250 mil indivíduos diretamente ligados à mineração artesanal. E eu creio que este número seja elevado, até porque há este novo censo que está sendo realizado, e creio que muitos colegas aqui presentes fazem parte deste censo, que eu sou confiante no resultado que vai trazer em termos de quantificação de famílias ou pessoas envolvidas na mineração artesanal. Mas para já podemos ficar com este relatório que diz que temos mais de 250 mil indivíduos a trabalhar na mineração artesanal em Moçambique. E quando comparado com o número de pessoas que dependem desta atividade, o número é muito maior. Portanto, temos aqui uma estimativa de mais de 1 milhão de moçambicanos, portanto, para depender da mineração artesanal. E esses números são relativamente maiores para países como Tanzânia e Gana, onde esta atividade tem, digamos, uma história um pouco mais longa que a nossa. O que quer dizer que a mineração artesanal é um setor, portanto, de grande importância para esses países, incluindo Moçambique, que não se deve deixar de lado, apesar desta tendência que nos é imposta pelo acho que já conhecem, que é, portanto, a Agenda de Desenvolvimento, né, da ONU. Portanto, com o lançamento desta agenda, muitos países agora preocupam-se mais em projetos que possam garantir um crescimento a curto prazo e deixando de lado, portanto, atividades menos contribuintes na economia nacional, como é o caso da mineração artesanal. Vasculhei algumas literaturas, aliás, vasculhamos, digamos, e pelo que se diz e o que já foi apresentado aqui por alguns colegas, os fatores que incentivam a prática da mineração artesanal em Moçambique incluem elevado índice de pobreza, aumento do preço de ouro e falta de emprego. Entretanto, existem vários desafios e eu citei alguns deles aqui, incluindo a formalização do setor, que é um problema muito grave, a segurança e saúde, os problemas ambientais e, não menos importante, a fraca qualidade de informações detalhadas sobre a sua dinâmica e impacto científico e impacto econômico. E isso associa-se também a fraco interesse digamos, de cientistas sociais ou cientistas da terra em estudar, portanto, a dinâmica e o cenário da mineração artesanal. Portanto, estudos que sejam ligados a isso podem realmente contribuir naquilo que é a situação da mineração artesanal em Moçambique. E este gráfico aqui, que é também, digamos, ilustrativo daquilo que é o cenário de Moçambique, apesar de ser muito antigo, portanto, mostra que a mineração artesanal contribui com, digamos, mais de 90% do ouro produzido em Moçambique. E esses dados, apesar de serem antigos, eu creio que o cenário atual também é mais dominado pela mineração artesanal, comparando com a mineração em grande escala.
E o que é que seria a formalização da mineração artesanal? Portanto, formalização da mineração artesanal pode ser entendida como um processo que busca integrar o setor à economia formal, à sociedade e ao sistema regulatório. Portanto, se formalizarmos a mineração artesanal, teríamos, então, neste caso, garantias que os atores da mineração artesanal, portanto, possuam as licenças e autorizações necessárias, estejam organizados em entidades legítimas que representem suas necessidades, neste caso associações ou cooperativas, e tenham acesso a suporte técnico, administrativo e financeiro que os capacita a cumprir os requisitos prescritos pelas regulamentações nacionais. E ainda a formalização poderia garantir que as políticas sejam implementadas, monitoradas e aplicadas efetivamente. Portanto, é muito fundamental que tenhamos uma mineração artesanal, apesar dos desafios para que isso aconteça. O desafio é muito grande, não apenas em Moçambique, em outros países, como vamos ver. Vamos, talvez, dar uma olhada do cenário legal em Moçambique em relação à mineração artesanal. Portanto, salvo melhor entendimento, as principais leis que coordenam a mineração artesanal em Moçambique são a Lei de Minas e o regulamento que foi aprovado um ano depois da aprovação da Lei de Minas, que é o regulamento da Lei de Minas. Portanto, segundo esses dois dispositivos legais, a mineração artesanal em Moçambique é diferente da mineração artesanal, da mineração de pequena escala. Apesar de muitos países em África e do mundo considerarem mineração artesanal e pequena escala algo similar e muitas vezes interligados e usam como se tratasse de mesmo fenômeno. Aqui, este ponto fundamental, que essa diferença existe. E, segundo esses regulamentos também, segundo esses dispositivos legais, existe aqui, portanto, este processo de delimitar áreas onde sejam realizadas atividades de mineração artesanal. Portanto, as áreas são delimitadas pelo Ministério de Recursos Minerais e Energia, através do INAMI, que são chamadas de áreas designadas, e para essas áreas, qualquer indivíduo numa comunidade pode concorrer aquilo que se chama de senha mineira, válida por 5 anos, renováveis, até, dependendo daquilo que é a quantidade e a qualidade digamos, depósito. Ao passo que, para a mineração de pequena escala, como disse, é diferente da mineração artesanal em Moçambique, então existe aquilo que chama de senha de certificado mineiro, que é válido por 10 anos e renováveis uma vez, pelo que eu saiba. E a senha mineira, segundo estes dispositivos legais, é concedida pelo governador provincial depois da aprovação do governo central. Creio que muitos de vocês estejam mais informados que eu em relação, portanto, ao cenário legal da mineração artesanal em Moçambique. Vamos olhar também daquilo que é o esforço do governo central, né, na formalização ou no melhoramento da situação da mineração artesanal em Moçambique. Portanto, na década de 90, nos finais da década de 90, foi fundado o Fundo de Desenvolvimento Mineiro, que tinha como objetivo de, portanto, conceder apoios técnicos, científicos, a agentes mineiros, né? Neste caso, incluindo principalmente a mineração artesanal. E eu li alguns artigos, principalmente o artigo de Ondé sobre mineração artesanal em Moçambique, e ele diz que, na altura que o Fundo Mineiro estava funcional,
portanto, houve avanços naquilo que diz respeito à organização, não formalização, mas organização da mineração artesanal, principalmente no centro de Moçambique, em Manica, onde algumas associações tinham apoio técnico direto do fundo mineiro e tinham apoio também, tanto financeiro, algumas vezes, e isso, de certa forma, segundo o relatório que li, garantia que tenhamos, que se tenha, portanto, uma mineração artesanal mais ou menos organizada. Entretanto, o fundo mineiro foi extinto e em 2013 tivemos, portanto, a fundação da EMEM, que é a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, e o Instituto de Geologia e Minas, se estiver a dizer bem corretamente o nome, do qual até o meu supervisor, o professor Jamal, foi vice-diretor, ainda me lembro. E na altura, portanto, a EMEM, até agora, é destinada portanto, é uma entidade que tem, digamos, tem o direito, e é parte do seu objetivo, de fazer comercializações de produtos minerais, incluindo aqueles que são extraídos da mineração artesanal. E com a extinção do Instituto Nacional, Instituto de Geologia e Minas, tivemos agora a instituição do Instituto Nacional de Minas. Portanto, essas instituições mostram a evolução daquilo que é o cenário legal e institucional em Moçambique em relação à mineração artesanal. E entre estes, vale aqui realçar que o Fundo de Desenvolvimento Mineiro, segundo o que eu pude observar pelos relatórios e informações, teve mais impacto na mineração artesanal em termos de organização e formalização. Apesar destas reformas e esta tentativa tanto garantir que tenhamos uma mineração artesanal organizada, há alguns impasses que, portanto, já foram identificados e nós também identificamos no nosso trabalho, que, de certa forma, limitam que tenhamos uma mineração artesanal mais formalizada. O primeiro deles é a sobreposição institucional, que foi bem discutido por Ilson e o professor Monjan, no artigo mais recente que eles publicaram no ano passado. Ora, vejamos, nós temos o Ministério de Recursos Minerais e Energia, temos a Direção Nacional de Geologia e Minas, temos o INAMI, temos a Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia, temos o IMEM, temos a Inspeção de Recursos Minerais, e quase todos eles têm, portanto, uma divisão relacionada à mineração artesanal de pequena escala. O que até pode mostrar que haja maior preocupação no Ministério de Recursos Minerais em garantir que tenhamos uma boa mineração artesanal. Mas, segundo a discussão que foi bem feita aqui por Wilson e o Dr. Mondian, esta sobreposição institucional em relação à mineração artesanal de pequena escala não ajuda nada. Muito pelo contrário, impede que tenhamos uma formalização. Eu vou deixar aqui o link do artigo para que leiam. Realmente trago aqui apenas para portanto, criar alicerce para a minha para o que fizemos, né? E outro impasse é aquilo que também Wilson chama de large scale mining bias. Portanto, o que significa priorização, digamos, da mineração de grande escala em detrimento da mineração de pequena escala. Em relação ao estudo que fizemos,
Portanto, o estudo baseou-se no distrito de Namuno, como o título da minha apresentação diz, e neste mapa aqui apresento a localização de Cabo Delgado, do distrito de Namuno e dos pontos que visitamos. Portanto, existem vários pontos de mineração artesanal e eu trago aqui alguns que já foram publicados por Médicas Mundos, que faz um trabalho lá, portanto, mapeou alguns pontos de mineração artesanal em Cabo Delgado, em 3 principais distritos, neste caso Montepuez, Namuno e Ancoabe. E desses pontos visitamos 5. Nós, nesse trabalho aqui, apenas reportamos 3. E a escolha desses pontos não foi por acaso. Portanto, nós visitamos o campo de mineração artesanal de Nandia, o campo de mineração artesanal de Macorongo e o campo de mineração artesanal de Namucup. Eu dizia que não foi por acaso a visita desses pontos ou a escolha de 3 pontos, até porque também a questão logística é um pouco complexa em Cabo Delgado para visitar os pontos, mas o que nos levou a selecionar 3 pontos. Primeiro, queríamos diversidade. Se formos a ver o campo de mineração artesanal de Nandia, nós temos 2 associações a trabalhar. A Associação de Nandia e a Associação 3 de Fevereiro. E essas associações não estão ainda legalizadas. São associações, mas não são aquilo que chama-se cooperativas. Ainda estão no processo de formalização das suas associações. Desde, sei lá, em que ano? O ano que visitei, portanto, este campo pessoalmente, foi em 2017 e ainda não estava, as associações não estavam formalizadas. E agora também consultamos, as informações dizem que ainda não estão formalizadas. E outro ponto é o campo de mineração artesanal de Macorongo. Lá nós temos a Associação 7 de Abril e a Associação de Oqueira. As associações estão formalizadas, quer dizer que têm senha mineira, trabalham legalmente. E depois, o campo de Namucup não tem nenhuma associação. Tem um grupo de mineradores artesanais, mas eles não estão organizados em uma associação que tenha, de certa forma, mostrado interesse em formalizar. Portanto, aqui, nós queríamos ter essa diversidade, podermos ouvir daqueles que já formalizaram e ouvir daqueles que estão em processo de formalização e também ouvir daqueles que não formalizaram. Esta tabela aqui que eu extraí de um relatório da Médicos Mundos, publicado em 2020, mostra aqui, portanto, o cenário legal das associações, algumas das quais visitamos. A Associação, como disse, a Associação Mineira de 7 de Abril, a Associação Mineira do Uaquea, que estão em Macorongo, ponto que nós visitamos, está em vigor, quer dizer que já tem a senha, e a Associação de 3 de Fevereiro de Nandia, eles não têm, ainda estão em processo de formação, apenas para mostrar o que eu disse. E vou saltar este slide. Para os que gostam de geologia, eu gostaria de introduzir um pouco sobre portanto, o enquadramento geológico dos campos de mineração ou das mineralizações de ouro que visitamos e as outras que se encontram, portanto, em Namuno. Os campos de mineração localizam-se no cinturão de Moçambique, no nordeste de Moçambique, e o mapa, permitam-me aqui colocar laser, e o mapa à esquerda mostra os principais complexos metamórficos no nordeste de Moçambique. Portanto, nós temos rochas que variam de idade paleoproterozoica a mesoproterozoica, principalmente, e depois sobrepostas por rochas recentes fanerozoicas. Mas, para aquilo que diz respeito aos campos de mineração, eles são hospedados pelo complexo de Xixano.
que é interpretado conjuntamente com os outros complexos, como o Elam, o complexo de Montepuez, os Matiwa e os outros, como sendo NEP tectônicas sobrepostas a este vazamento de rochas mesoproterozoicas do complexo de Marupa. Então, se olharmos aqui, o complexo de Chano, que hospeda a mineralização, tem uma orientação quase norte-sul e é constituído praticamente por rochas metamórficas de origem ígnea e sedimentar, né? E os depósitos que visitamos localizam-se quase abaixo, na parte sul do complexo de Xixano, onde, portanto, esse complexo é truncado pelo cinturão, não cinturão, como é cinturão, belt, yes, cinturão do Lúrio e também complexo de Montepuez. E, desculpa trazer algo muito complexo, portanto, aqui, neste perfil, mostra a disposição desses complexos. Portanto, temos o complexo de Xano sobre o complexo de Marupa, né? E outras NEPs aqui, que são NEPs neoproterozoicas, sobrepostas já em vazamento. Eu vou saltar aqui para não entrar em muitos detalhes. E aqui a geologia local também talvez não seja muito importante. O objetivo principal do nosso estudo foi discutir as implicações do conhecimento geológico e do quadro legal atual para a formalização da mineração de ouro artesanal e de pequena escala em Moçambique, com base em um estudo de caso do Distrito de Namuno. Portanto, nós realizamos atividades de campo, né, onde caracterizamos a geologia dos campos de mineração artesanal em pequena escala e avaliamos o processo de extração de ouro e processamento, né, e fizemos entrevistas semi-guiadas ou semi-estruturadas aos principais atores da atividade mineira lá em Namuno e aliamos isto ao licenciamento remoto. Portanto, a atividade de campo foi realizada em 2017, onde tive a oportunidade de participar, e em 2021 também realizamos por intermédio de dois colegas que colaboraram na colheita de dados. Uma descrição geológica dos campos. O campo de Nalia, portanto, que é similar ao campo de Macorongo. Nós temos ali o ouro a ocorrer, portanto, associado a veios de quartzo, que são hospedados pelas rochas anfibolíticas, e esses veios encontram-se dispostos a uma orientação este-oeste, paralelamente às foliações das rochas hospedeiras. Portanto, o ouro é escavado de poços e túneis de aproximadamente 20 a 30 metros de profundidade. E esses túneis, eles são paralelos aos veios de mineração. Portanto, aqui na imagem à esquerda mostra, portanto, a disposição dos túneis e dos poços, né? Shafts, neste caso, e a imagem B mostra, portanto, o veio mineralizado num dos túneis que entrei. A produção do ouro aqui é estimada que esteja entre 20 a 25 kg por ano. Uma quantidade consideravelmente maior, mas que pode ser acrescida se tiver, portanto, uma técnica de mineração um pouco mais desenvolvida. Portanto, o campo de Macorongo não se difere tanto do campo de Namuno, porque temos lá, portanto, rochas anfibolíticas que também hospedam quartzo de veios de quartzo, que são paralelos às foliações destas rochas. Portanto, a produção anual neste campo é de 15 kg por ano, pelo que nos disseram. E o ouro também é escavado através de túneis e poços, como é visível aqui na imagem à esquerda. E a mineralização é mais ou menos caracterizada por ocorrência de sulfuretos que estão associados a estes ouros e estão disseminados nos veios de quartzo. O campo de Namucupo, é um pouco diferente dos outros dois campos. Portanto, aqui nós temos, apesar de termos, portanto, veios de quartzo que são hospedados, que são paralelos à foliação das rochas hospedeiras. A rocha hospedeira aqui já não é anfibolitos,
são, neste caso, gneiss de origem sedimentar. Os bolitos, recordem-se, é um gneiss de origem ígnea, os que ocorrem em Macorongo e Nalia. Portanto, aqui a produção anual é estimada que esteja aproximadamente 10 kg por ano. As imagens satélites, elas são claras em termos da disposição desses campos de mineração. Portanto, o campo de Macorongo e Nalia, eles são caracterizados por, portanto, uma fraca vegetação que pode estar associada a esta mineração artesanal e como muitos discutem, apesar de não ser nosso objetivo discutir isto, portanto, as imagens mostram mais aquilo que são os impactos, né? Os impactos da mineração artesanal, principalmente os impactos ambientais. Né? E o campo de Namucup, até agora, a vegetação lá é muito elevada, portanto, nós não temos muitas casas ao longo do campo, e é um campo que talvez pouco se conhece. Essas imagens aqui, que é resultado de combinação de diferentes imagens, nós temos aqui, portanto, uma classificação supervisada das imagens satélite, ela mostra, portanto, a relação que existe entre o campo de mineração e, portanto, outras feições na superfície, como é o caso de casas, de edifícios e solos. Né? Se formos a ver em Nalia e Macorongo, nós temos muitos edifícios que são representados aqui por essa cor. Desculpa, eu sou colorblind, não conheço muitas cores, mas esta cor aqui representa, portanto, edifícios. Então, temos muitos edifícios distribuídos ao longo do campo de Nalia. Quer dizer que o campo de Nalia, portanto, é fundamental para um grupo considerável de pessoas ao longo daquela área. Portanto, o mesmo acontece em Macorongo. Nós temos aqui vários edifícios, né? Várias casas ou aldeias, representada por esta cor aqui, e que também sustenta que nós aqui temos o campo de Macorongo como sendo um campo muito fundamental naquilo que diz respeito a livelihood diversification in this area. Portanto, se olharmos para Macorongo, Namucup, o cenário é um pouco diferente. Como disse, a vegetação é muito abrangente aqui, né? O número de casas é muito reduzido ao longo do campo de mineração, mas há aqui registros de aldeias que dependem da mineração artesanal em Namucup, que estão mais a leste, segundo as informações que temos. Portanto, essas imagens mostram que realmente a mineração artesanal, nesses pontos, é de extrema importância para a diversificação ou, portanto, para as comunidades que lá vivem. Este quadro mostra o resumo das características de cada campo, sistematizado, vou saltar para não repetir. E aqui é o processo de extração e processamento do minério. Portanto, o minério, como disse, é extraído de poços de mais ou menos 20 metros de profundidade e depois é triturado através de estes que chamam de ball mill, e mais tarde os sedimentos são lavados, mas antes de triturar aqui, é triturado manualmente, e depois ball mill, e depois os sedimentos são lavados através desses suíços, feitos de madeira. E os sedimentos que contêm o gold, os mais pesados nesse caso, são recuperados através deste tapete. E o resto, então, é deitado como tailing. E o ouro é refinado através do uso de mercúrio e bórax. Bórax é, portanto, um produto que foi introduzido recentemente, depois de uma formação técnica que esses mineradores tiveram da Medicus Mundus, que eu aconselhei a visitarem a página, para, portanto,
substituir o mercúrio, que, como sabem, tem grandes impactos na saúde. Eu queria apresentar aqui um vídeo, se me permitirem. Que mostra, é possível que o áudio não seja audível, mas apenas gostaria de mostrar o processamento de ouro. Neste caso, os sacos contendo os sedimentos que foram triturados através da ball mill, estão lavados aqui. Eu creio que vocês estejam muito familiarizados. E, portanto, o ouro é recuperado através do tapete de sisal. Mas um ponto fundamental aqui é olharmos a configuração desses sluices. Nós temos sluices, depois é um sluice apenas, né? E os sedimentos, quando são lavados, tudo que passa, tudo que não é, portanto, que não é recuperado pelo tapete é tido como tailings. Tailings seria em português. Rejeito, perdão, como rejeito, são tidos como rejeito. E, portanto, muito ouro é perdido aqui, ao nosso ver, até porque com um treinamento pode-se sugerir aqui, portanto, a ligação de diferentes sluices, né? 2 ou 3, em que a lavagem do ouro é feita em 3 ou mais sessões, para garantir maior recuperação. Então, são campos relativamente muito produtivos, mas os métodos que são aplicados e também pela fraca qualidade técnica, portanto, a produção tem sido não satisfatória. Então, vamos prosseguir. Fizemos alguma avaliação em relação aos desafios e oportunidades que esta mineração artesanal oferece nestes campos. Portanto, quando perguntados sobre os principais desafios, portanto, os mineradores artesanais foram unânimes em citar digamos, lack of equipment, que é um problema técnico, não é? E safety. Portanto, em termos de segurança, são registradas várias lesões, como é de esperar, até mortes, segundo a nossa entrevista que fizemos. Entretanto, quando perguntamos por que ainda continuam, se têm todo esse risco, portanto, eles trazem-nos aqui uma abordagem que é realmente convincente. Portanto, segundo os mineradores artesanais, a mineração que conduzem garante que, portanto, tenham fundo para investir em outros setores, garantem que consigam, portanto, realizar atividades como a agricultura através do fundo que obtêm da mineração artesanal, improvement of quality of life, and also through these mining activities, they can support their children to study, and they can also buy different things for their lives. Portanto, isso mostra que a mineração artesanal não pode ser deixada de lado, não apenas em Namuno, mas em outros pontos de Moçambique, porque contribui a lot para a diversificação do modo de vida. E aqui também é um resumo das características da mineração, portanto, a extração, o processamento e tudo aquilo que está associado a esta atividade, e que vou saltar.
E olhando para implicações do quadro legal, portanto, neste mapa aqui, nós tentamos mostrar a disposição dos campos de mineração artesanal em Namuno ou em Cabo Delgado, né? Aqueles que foram reportados pelo Médicos Mundo. Portanto, a disposição desses pontos em relação àquilo que é o cadastro mineiro em Moçambique, em Cabo Delgado. Cabo Delgado, mais de 65% do território está cheio de licenças, que algumas delas, ou muitas delas, na verdade, são licenças tecnicamente, mas não há nenhuma atividade a ser desenvolvida. Mas não deixam de impedir que a mineração artesanal tenha, portanto, um cenário diferente. Dos campos que nós visitamos, apenas o campo de Macorongo, que está aqui, localiza-se naquilo que se diz ou que se chama de áreas designadas, representadas por esta cor. Portanto, olhamos neste mapa, as áreas designadas são ínfimas em Cabo Delgado. E acho que existem, muitas delas, elas encontram-se dispostas em licenças mineiras para grande exploração. Uma contradição enorme. Portanto, temos área designada que é para a mineração artesanal, entretanto, essa área designada já está, portanto, já pertence a uma empresa de extração mineira. A área de Inalia está numa área designada, obviamente, mas, como disse, a área designada se encontra numa área de extração mineira a grande escala. Portanto, numa senha de exploração mineira, exploration license. E a área de Namkup, o campo de Namkup, it's not in any designated areas, we can see here. E, portanto, esse cenário tem várias implicações. O fato de os campos de mineração artesanal encontrarem-se dentro de áreas licenciadas por exploração mineira em grande escala, ou fora das áreas designadas para a mineração artesanal, além de constituir, portanto, um perigo em termos de conflitos entre mineração artesanal e grande escala, em caso daquelas licenças mineiras de grande escala forem, portanto, postas em vigor, também impedem que tenhamos uma formalização efetiva. Como implicações, as observações no mapa anterior, podemos concluir que talvez as áreas designadas são de menor interesse para a mineração artesanal, porque se olharmos, nós temos aqui áreas designadas e muitas dessas atividades, apesar de serem ilegais, porque não estão associadas, porque não estão, portanto, não têm senha mineiras, muitos desses pontos, mas quase 75% dos pontos, eles não estão, as atividades não estão sendo realizadas em áreas designadas, ou aquilo que, portanto, o governo central considera que são áreas para mineração artesanal. Portanto, como implicação, ou as áreas são de menor interesse, né? Outra implicação é, portanto, aquilo que eu disse na introdução, que é large scale mining bias, né? Em que há priorização da mineração em grande escala em detrimento da mineração artesanal, que é evidente, e não é novidade. Portanto, como é que, portanto, o conhecimento geológico pode mudar este cenário? Primeiro nós fizemos um estudo, né? Perguntamos aos operadores mineiros artesanais em relação aos principais fatores que dificultam a aquisição de uma senha mineira para uma exploração mineira em área designada. Portanto, esses são os pontos mais relatados, que é a burocracia,
apelada demora muito e o pedido tem que ser aprovado pelo governo central. Portanto, é o caso das duas associações de Namibia, em que ainda até agora estão à espera, portanto, ainda até agora estão no processo de legalização. Isso, de certa forma, desencoraja os mineradores a continuarem com, portanto, o processo de legalização. Depois, a falta de apoio financeiro, é evidente, e isso voltando para aquilo que é a estrutura, o desenvolvimento dos setores do Ministério em relação à mineração artesanal, portanto, com a extinção do Fundo de Fomento Mineiro e não temos aqui um substituto muito potencial em relação a... E isso também está associado àquilo que é a natureza da mineração artesanal de pequena escala. É difícil que, portanto, individualidades ou bancos comerciais possam apoiar financeiramente essas atividades, pelo risco e tudo mais. E impostos e taxas, eles dizem. E quando perguntados sobre, portanto, se o conhecimento geológico básico poderia ou não mudar quanto à situação de formalização, e se eles acham que as áreas, quando esses resultados são praticamente as duas áreas em que nós temos associações ou formalizadas ou no processo de formalização, porque já tem uma experiência. Então, nós perguntamos se realmente as áreas designadas para as quais deviam concorrer, na sua opinião, não têm qualidade para que eles possam fazer uma atividade de 5 anos rentáveis sem mudar. Portanto, como podem ver, não tivemos muita gente a responder, muitos se absteram em citar esses 2 pontos como sendo pontos que possam estar, portanto, de trás desta fraca formalização da mineração artesanal. Portanto, se olharmos, podemos até pensar que o conhecimento geológico básico e a maneira como as áreas designadas são delimitadas não tenha nenhum impacto na formalização. Mas nós não olhamos assim este resultado. Nós olhamos que o ceptismo desses mineradores artesanais em relação ao conhecimento geológico e sua implicância na formalização e a qualidade de informação que é disponibilizada em relação às áreas designadas para as quais devem concorrer. Portanto, o ceptismo que eles têm é realmente pela falta de informação, não porque esses 2 pontos não sejam fundamentais. Eles não têm essa informação. Doutor Nopeia, apenas recordar o fator tempo para depois permitir uma boa discussão. Muito obrigado. Obrigado. Tenho quantos minutos, por favor? Penso que ainda restam sensivelmente 10 minutos. Muito obrigado. E eu dizia em relação ao lack of geological knowledge, basic geological knowledge, e, portanto, a forma como as áreas designadas são delimitadas. Portanto, a delimitação de áreas designadas é baseada em relatórios de descoberta de ouro por agricultores rurais. A maioria das áreas designadas pode ser caracterizada por depósitos de corrente, neste caso. Se um agricultor encontra uma pedra de ouro e depois reporta isso às autoridades, depois um dia depois ou uma semana, aquela área passa a ser área designada, sem nenhum estudo prévio, apenas porque houve uma pedra de ouro lá. Portanto, é mais provável que aquele ouro tenha sido transportado num tempo que difícil é de esclarecer, né? E realmente existe uma área próxima ou distante em que o ouro é relativamente abundante para uma exploração mais sustentável. Portanto, isso, de certa forma, faz com que aquela área não seja tão apetitosa como as outras.
E nós visitamos alguns pontos, e muitos desses pontos, como disse anteriormente, o ouro é primário. E é a principal fonte de extração nesses pontos. O ouro está associado a veios que são muito consistentes, hospedados em rochas metamórficas, e muitos desses pontos não são tidos como áreas designadas. E são os pontos onde os mineradores artesanais se encontram a realizar suas atividades, ilegalmente. Perceber mesmo aqui é que, se esses pontos tivessem sido tidos como áreas designadas, talvez o cenário fosse um pouco diferente. Porque se os mineradores estão lá, são mineradores, digamos, vamos supor, são mineradores artesanais ilegais, estão nesses pontos e deviam estar também a fazer a mesma atividade num ponto pertencente a uma área designada, mas escolhiam outro ponto. E realmente eles não têm conhecimento daquela área, ser ou não designada. Quer dizer que eles, portanto, conhecem um pouco das áreas que realmente lhes garante uma mineração artesanal mais eficaz. E são muitas delas áreas que não são designadas. Portanto, não podem concorrer para nenhuma senha naquelas áreas. Eu já agora chego às nossas considerações finais, né? Portanto, chegado a este ponto, consideramos que a má regulamentação da delimitação das áreas designadas em Moçambique está associada à falta de conhecimento geológico e à priorização da mineração em grande escala. Tudo isto impede a formalização da mineração artesanal em Moçambique. Portanto, nós pensamos que a caracterização geológica das potenciais áreas designadas é essencial, e a partilha desse conhecimento com os operadores artesanais de uma forma muito eficaz, considerando aqui que muitos deles têm um nível de escolaridade muito baixo. Portanto, há a possibilidade de traduzir, portanto, conceitos ou informação geológica, né, a nível dessas pessoas. Isso pode garantir a formalização da mineração artesanal. E esta transmissão de conhecimento na área de geologia pode ser associado até ou integrado com iniciativas de treinamento e educação de longo prazo que visam reduzir o risco de segurança e melhorar as técnicas de extração e processamento de ouro na área do estudo. Portanto, parece que muitos trabalhos que são feitos agora são mais baseados em ver a questão de ambiente, tanto e outros aspectos sociais, mas há aqui falta dessa intervenção técnica, principalmente na área de ciências da terra. E consideramos que uma abordagem mais localizada, onde a definição de áreas designadas se baseia em estudo detalhado realizado por direções provinciais ou distritais estabelecidas para a mineração artesanal, e os pedidos de licenciamento são inteiramente processados pelos governos locais, poderia resultar em uma formalização de mineração artesanal mais eficaz em Moçambique. Chegados aqui, muito obrigado pela vossa paciência, porque foi uma longa apresentação, e pelo tempo dispensado e vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Nopea, por esta belíssima e interessante apresentação que nos brindou, relativa a este estudo que fez aos campos de Namuno. Realçar aqui assim que o Dr. Nopea começou por fazer uma abordagem sobre o que é esta coisa de mineração artesanal, e vimos que é uma atividade, neste caso, que congrega uma mão de obra extremamente intensiva, mas toda ela agregada a um pequeno depósito mineral, o que faz com que esta área acabe ficando, de certa forma, sufocada. E não só, também a metodologia que é usada nestes locais é aquela mesmo artesanal, é sem nenhuma tecnologia que se possa considerar
de ponta e que possa minimizar esses estragos ambientais aos quais nós procuramos aqui assim tentar fazer uma abordagem para minimizá-los. Viu-se também que neste tipo de atividade não há investimentos, praticamente as pessoas vão fazendo por conta própria o seu investimento. E vimos que há fatores que influenciam esta atividade, fatores como sejam, neste caso, a pobreza com que a população se debate, principalmente para as populações que se encontram em zonas rurais, onde os níveis de oportunidade ou as oportunidades são um bocado mais escassas que aqueles que vivem em áreas rurais, desculpa, em áreas urbanas. Vimos também que a questão da falta de emprego é também um motivo que influencia influencia que esta atividade seja massivamente usada como meio de subsistência. E também a questão dos pressários, que o produto que eles escolhem, que é basicamente o ouro, esta variação de preços, quando tende a subir, faz com que as pessoas se tentem ser um bocado mais ativas neste tipo de atividade, o que faz com que, de certa forma, tenhamos estes números grandes de mineradores artesanais. Se nós nos recordarmos, falava o nosso orador de cerca de 14 mil, se a memória não me trai, 14 mil mineradores que estão dentro desta área a desenvolverem a sua atividade. Então, vê-se aqui que há necessidade de se formalizar esta atividade para que ela possa ser, de certa forma, rentável, para que ela possa ser melhor regulada e possa permitir que estes mesmos que a praticam possam ter oportunidades melhores também de fazer investimentos dentro desta atividade. Foi também aqui nos mostrado que existe diferença entre aquilo que é a mineração artesanal e mineração de pequena escala. Muitas das vezes acaba criando alguma confusão esta questão de mineração artesanal, mineração de pequena escala, e pensamos que é o mesmo tipo de atividade. E não é, porque quando nos referimos, neste caso, à mineração artesanal, nos referimos a esta que não tem tecnologia, a esta que não tem tecnologia, a esta que não tem incentivos nenhuns, a esta que procura, que é usada como meio de subsistência das nossas populações. Mas quando já nos referimos à mineração de pequena escala, estamos já nos a referir àquela que artesanal, ela tem alguma tecnologia, não é aquela de ponta, pode até não congregar também grandes áreas e grandes investimentos, mas ela acaba tendo uma certa acaba tendo um certo investimento que é feito para o desenvolvimento das atividades. Temos maquinarias, aí assim, já não usamos picaretas e pás, mas usamos quando usamos pás, são pás escavadoras, já é possível também ter pequenas plantas de processamento que nos permitem fazer aqui alguma diferenciação entre estes dois tipos de mineração. Mostrou-nos também aqui o orador que este tipo de atividade artesanal foi sendo acompanhada ao longo dos anos por diferentes instituições que fazem parte do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, como seja o Fundo de Fomento Mineiro, como sejam
o Instituto Geológico Mineiro, essas duas instituições já extintas, a EMEM, que é a empresa moçambicana, neste caso, que durante um tempo também esteve ligada a estas questões de mineração artesanal, procuravam sempre adquirir o produto que vinha deste tipo de atividade, com forma de manter, neste caso, num circuito que fosse um bocado mais legal e as vendas não fossem feitas como são feitas hoje. Hoje temos o Instituto Nacional de Minas, que também lida com estas matérias e lida com este tipo de atividade. Foram-nos feitas aqui algumas reflexões e alguns impasses que têm criado alguma dificuldade para esta formalização, como sejam estas sobreposições institucionais que foram mencionadas, em que não temos uma única instituição a lidar com o assunto com um bocado mais de profundeza. Então, temos aqui assim, diferentes instituições a nível do Ministério que lidam com a mesma matéria e isto acaba, de certa forma, influenciando para que não se consiga ter um resultado positivo em relação a estas matérias. Foi feita aqui uma descrição de algumas áreas que foram visitadas pelo orador e ele foi as caracterizando e pronto, viu-se que afinal há produção, quando já temos 10, 15 quilos de ouro, é uma quantidade de alguma forma aceitável. Mas foi também mostrado que os métodos que são usados fazem com que haja aqui muita perda deste mesmo material. Não temos, como não temos tecnologia, vão-se usando aqui assim métodos um bocado, não vou dizer artesanais ou arcaicos, mas são métodos que não permitem uma boa recuperação do próprio mineral. Logicamente que com a introdução deste novo método para a separação, neste caso, do ouro, o uso do bórax, tende-se a minimizar problemas de saúde a que estes nossos mineradores estão sujeitos. Foi mostrado aqui assim que o mercúrio tem efeitos nefastos para a saúde, quer pela inalação, aquela que se incrusta nas unhas das pessoas, nos cabelos, enfim. Então vai fazendo mal à pele, vai fazendo mal aos nossos pulmões, enfim. Então esta tendência de se mostrar novos métodos que minimizam esses danos a nível de saúde também é neste caso, importante. Foram elencados aqui alguns fatores também que dificultam a formalização desta atividade artesanal. São questões que foram levantadas pelos próprios mineradores, como seja o caso da burocracia, que é exigida para se ter a senha mineira, como o caso da falta do apoio financeiro, o que fica difícil, não estando legalizados, pode ficar um bocado difícil esta questão de obtenção de créditos, mesmo de outro tipo de apoios. E a questão dos impostos e taxas, que também são considerados altos. Então, são assuntos que deverão ser motivos de reflexão por parte de quem de direito, por forma a que se possa suprir esta questão. Mas também foram levantados aqui assuntos como o facto de os mineradores artesanais estarem a operar em áreas que já estão ligadas. Bom, nós sabemos que o artesanal, ele, porque não está licenciado, ele não está à espera que lhe diga que vai trabalhar aqui. Ele, se vê uma área onde há produção e ele acha que é lá onde ele quer também desenvolver a sua atividade, acaba entrando. É por isso que há, de certa forma, algum conflito entre estes que já estão licenciados com os mineradores
artesanais. Mas também aqui viu-se que a necessidade de se ter mais áreas designadas, mas que estas áreas designadas tenham algum conhecimento geológico, por forma que, efetivamente, quando estes nossos mineradores artesanais forem lá colocados, eles tenham um produto. Então, esta dificuldade ou esta falta de estudos, principalmente para as áreas designadas, que é onde se pretende que os detentores de senhas maneiras desenvolvam a sua atividade, enquanto não tivermos estes estudos, irão criar, neste caso, dificuldades na sua implementação. Então, são questões que foram aqui levantadas pelo Dr. Nopé, que também vão nos levar, neste caso, a uma pequena reflexão. Já não nos sobra muito tempo, mas prontos, vamos tentar ser o mais breve possível nas nossas inquietações que nós vamos apresentar, para ver se o Dr. Nopé nos ajuda a esclarecer. Então, vamos abrir aqui um espaço de debate em que os participantes terão a oportunidade aqui, assim, de aprofundar um bocado mais com o Dr. Nopé este caso. Então, querendo, vamos levantar a nossa mãozinha, que é para termos alguma ordem de apresentação das nossas dúvidas. Então, está aberta aqui, assim, a discussão. O nosso chat ainda está vazio, não tem questões no chat, mas temos também esta oportunidade de deixar a nossa dúvida, a nossa contribuição no chat, e não tendo a oportunidade de ter a resposta hoje, ou o esclarecimento hoje, haverá espaço para depois esta inquietação, esta dúvida ser melhor esclarecida. Seria bom que também deixasse lá os endereços do e-mail para facilitar, neste caso, nesta questão de esclarecimentos. A menos que nos sintamos devidamente esclarecidos com a apresentação. Não é obrigatório que tenhamos questões. Às vezes as coisas são tão claras que não precisam de mais esclarecimentos. Pode ser o caso. Às vezes o contrário. Ou não perceberam. Às vezes o contrário. Mas acredito que, da forma como foi feita a apresentação, há aqui muita clareza na sua explanação. Desculpa, senhor Dr. Dino Nunes. Queria apresentar uma pequena inquietação, uma pequena dúvida, assim digo. Sim, Carlos. Bom, obrigado pela oportunidade. Antes mesmo de apresentar as minhas dúvidas, vou me apresentar para os outros participantes que se juntam a nós pela primeira vez, mas os outros já são de casa. No entanto, não deixarei de os saudar e parabenizá-los por terem se juntado a nós. Mas também endereçar saudações especiais ao professor Dr. Jamal, que também se juntou a nós hoje. Isto é mesmo gratificante. E, bom, antes de começar o meu comentário, queria mesmo me recorrer a uma fala que o Dr. Nopé deixou ficar, quando falou que não somos especialistas e que somos pessoas que estamos a procurar construir conhecimentos e construir conhecimentos para uma mineração eficiente em termos de técnicas de recuperação, mas também uma mineração artesanal sustentável do ponto de vista ambiental. Isto é realmente interessante
e, de alguma forma, também abre aquilo que são os nossos horizontes sobre a visão que temos sobre a mineração, quando se fala de mineração. No entanto, como nos resta muito pouco tempo, queria partilhar alguns dados, mas vou procurar, assim, outras ocasiões para assim fazer. Mas eu fiquei muito em dúvida sobre alguns dados que apresentou, principalmente no que diz respeito aos desafios que o setor enfrenta para sua formalização, mas também ao que podia ser feito, por exemplo, para tornar esse setor mais rentável, mas também mais responsável do ponto de vista ambiental, como a iniciativa está sendo promovida nesse sentido de termos uma mineração mais sustentável, e a sustentabilidade envolve todas essas dimensões, a econômica, a ambiental e a social. E a minha primeira dúvida seria, quando o doutor apresentou aqui os dados sobre rendimento de produtividade, as profundidades em que as escavações são feitas para poder extrair o minério e o tipo de rocha em que esses minérios são extraídos. Eu gostava de saber, será que no estudo incluíram a questão de estudo econômico? Gostava de saber qual foi a rentabilidade, por exemplo, a estimativa de rentabilidade que conseguiram obter nessas regiões que fizeram o estudo. E falou durante a apresentação que seria importante não deixarmos a mineração artesanal de lado, mas, no entanto, vem-se registrando conflitos entre aquilo que são as grandes companhias mineiras e aquilo que são as associações mineiras. Vou me focar mesmo nessas já formalizadas, que acho que tem que ser priorizado trabalhar com elas. Então, há esse pequeno conflito de interesse, e esses conflitos eu fico feliz que o doutor tenha apresentado, porque ele já vem sendo reportado por outras associações, por exemplo, como a Organização das Nações Unidas. Eles já reportam esses problemas de relacionamento entre as grandes companhias e as associações mineiras. E tem-se mostrado em muitos desses estudos que a coexistência, por exemplo, pode ser uma das soluções para poder se fazer frente a esse problema. Tendo em consideração a abordagem que o doutor trouxe, haveria espaço para haver essa coexistência entre as grandes companhias mineiras e as associações mineiras artesanais, ou a Associação de Mineradores Artesanais, uma vez que muitos desses atores atuam em áreas já licenciadas para grandes explorações? Haveria espaço, por exemplo? Pode até não ser para trabalhar de forma conjunta, porque há interesses diferentes, as tecnologias utilizadas são diferentes, a capacidade de produtividade é diferente, mas, por exemplo, poderia haver uma parceria no sentido de os mineradores artesanais, como não têm técnicas as técnicas que utilizam não permitem uma boa recuperação do minério, como consegui perceber, haveria essa possibilidade deles fazerem a exploração, a extração do material, e, por exemplo, as grandes companhias processarem esse material, fazerem o tratamento e processamento para depois haver esse acesso ao mercado, porque eu acredito que isso vai dar maior acesso ao mercado dos mineradores artesanais, mas também como, de alguma forma, promover a sua formalização. Mas, para não ficar aqui a falar e apresentar só minhas dúvidas, eu vou correr para a última e dar espaço para os outros participantes também a apresentarem suas dúvidas. A minha última dúvida incide na falta de conhecimentos geocientíficos sobre as áreas onde a mineração artesanal é feita. Muitos desses mineradores não têm conhecimento geocientífico ou não têm conhecimento sobre a geologia do local. E, de alguma forma, quando o doutor falou dos desafios que vem se enfrentando, por exemplo, como a priorização da mineração da grande escala em detrimento da mineração de pequena escala, de alguma forma também isto faz-nos pensar que, por exemplo, agora quando conversas com estudantes de geologia, fala sobre mineração, o nosso grande foco são as grandes companhias e não pensamos mesmo nessa área de mineração de pequena escala, que faz também ela ficar remota.
Mas como é que poderia ser impulsionado estudos voltados ao conhecimento da geologia dessas áreas onde é feita a mineração de pequena escala? Como é que a academia poderia intervir, por exemplo? Por enquanto, eu vou parar por aqui e dou espaço aos outros participantes de intervirem, apresentarem os seus comentários e as suas dúvidas. No entanto, muito obrigado. Não sei se posso intervir em relação às questões ou... Okay. Temos aqui um comentário do Dr. Jamal, em que desafia-nos aqui assim a introduzir um conceito de extensionista na mineração artesanal, dotado de conhecimentos geológicos de processamento mineiro, onde poder-se-ia, neste caso, usar o Instituto Médio de Moatize para a formação deste tipo de potencial e que poderia jogar um papel importante, principalmente nesta questão que levantou há pouco o Cardoso sobre essa falta de conhecimento, mas que eu também não diria que não têm tanto conhecimento, porque eles, apesar de não serem geocientistas, são os que fazem as maiores descobertas. Muitas dessas áreas onde hoje temos grandes companhias licenciadas, foi porque começaram com os artesanais, em que descobriram aí pequenas grandes fortunas, e hoje temos estas companhias a fazer a sua exploração, licenciadas. Uma das coisas que cria o conflito é esse, é que, pronto, eles descobrem, depois há licenciamento, e chega a companhia, estão lá os artesanais, este pequeno conflito. Mas também temos que admitir que existem algumas áreas que são invadidas pelos artesanais, e também surge de novo este mesmo conflito. Aqui é como criar esta melhor coexistência dos dois, o artesanal e neste caso os titulares de licença, como conseguir conciliá-los. Alguma experiência vivida mostra que é um bocado difícil. Alguns tentam usar ou congregar esse grupo de artesanais como seus trabalhadores. Ser assalariado é bom. Ser patrão de si mesmo é melhor. E isto cria, de certa forma, alguma inquietação entre as partes. Alguns aceitam porque querem se manter na área, mas o que pretendem, na verdade, é ter o produto e vendê-lo a seu belo prazer e ter o seu próprio rendimento. Não dependerem daquele salário que virá ao final do mês, que às vezes não é o suficiente na ótica do minerador, não é o suficiente, e acha que ganharia mais se fosse ele a transacionar pessoalmente o produto que ele próprio encontra. Mas acredito que esta abordagem de extensionistas é de se pensar. Nós temos experiência na agricultura e tem dado bons resultados. Temos lá os extensionistas, trabalham com os pequenos agricultores e ajudam-nos, neste caso, a desenvolver melhor as suas técnicas de mineração. É um pensamento
É um pensamento, mas pronto, podemos também ouvir aqui do Dr. Nopeia o que é que pensa disto e ter em conta também as inquietações do Cardoso. Muito obrigado, Tordino, em relação tanto ao comentário do Sr. Jamal e algumas questões levantadas pelo colega Cardoso. Na verdade, a opinião do Sr. Jamal aqui, de certa forma, resolver muitos problemas que estamos identificando no nosso projeto. Se tivermos esses extensionistas, como o Tordino disse, a trabalharem diretamente com mineradores artesanais, teríamos aqui uma fluidez na partilha de conhecimento. E é um ponto que Tordino está aqui, Tordino neste fórum em que estamos, é parte do Ministério. É muito bom saber que os comentários estão a ser bem recebidos. Não estamos a falar para nós apenas. E essa sugestão do professor Jamal responde claramente à última questão do colega Cardoso em relação à transmissão de conhecimento. E o professor Jamal aqui chama a população a um Instituto Médio de Moatize, que é um instituto acadêmico, que é uma instituição acadêmica, portanto, com trabalhos de género, então teríamos ali a academia estar muito envolvida no processo e teríamos ali também a garantia de transmissão de conhecimento de forma efetiva. E por já estar respondida essa questão, a pessoa já pela intervenção do Dr. Dino mais tarde, vou passar aqui a tentar responder algumas questões que são mais metodológicas em relação à primeira questão, estudo econômico. Bem, como deve saber, aliás, eu participei da sua apresentação da última vez, em que trouxe dados muito concretos e foi um estudo muito bem elaborado em termos metodológicos. Como deve saber, é um pouco complexo ter informações completas nessas áreas de mineração. Não conseguimos acessar informações de âmbito econômico, por exemplo, cash flow, like how much they get and how much they expend. Essas informações não tivemos possibilidade de colher, mas são informações de vera importante a ser possível. E o número que nos foi dado sobre a quantidade de ouro produzido é baseado aos registros das associações, somente aos 2 pontos onde nós temos uma organização, temos, portanto, um sistema a trabalhar, ali é possível colher bem os resultados. E lá nos foi dito o número de quantidade de ouro explorado, consoante os registros que têm feito. A coexistência que pergunta entre grandes e pequenas, grandes empresas e os mineradores artesanais, Tordino já abordou exaustivamente este ponto, né? E eu agradeço porque talvez eu não seria capaz de responder tão detalhadamente como o fez. E a outra questão talvez tenha sido a última aqui, com a qual começamos. Muito obrigado pelos comentários, tanto ao Cardoso como ao Tordino. Ainda temos uns 10 minutos, penso que há espaço ainda para
para mais questões, ou mais comentários relativos a este tema. Lembrar aqui assim que nesta abordagem que o Dr. Nopé fez, quando se referiu a algumas instituições ligadas, neste caso ao MIREM, que lidavam com esta matéria, nós temos o Fundo de Fomento Maneiro, que com delegações ao longo das províncias, o que procurava fazer era comprar dos mineradores artesanais o produto que eles conseguiam. Teve o seu impacto positivo, sim, mas também dificuldades, porque o problema de ser uma instituição estatal tem as suas limitações também na oferta que faz. E isso não ajudou muito ao processo. Mas durante uns bons anos, o Fundo de Fomento Maneiro foi quem foi comprando a maior parte do ouro que era produzido, principalmente em Manica, em Tete, em Niassa e outras províncias onde tinha as suas delegações. Mas um dos entraves é esse que acabou encontrando. Depois que o fundo foi extinto, veio o Instituto Geológico Maneiro, que continuou com parte das atividades que o fundo vinha desenvolvendo. Infelizmente, o Instituto Geológico Maneiro não teve muito tempo para implementar aquilo que eram as atividades a que lhe estavam adstritas, porque por força, neste caso, do mandato, por força de um mandato da Assembleia da República, acabou-se criando o Instituto Nacional de Minas. E, na mesma altura, foi criada a empresa moçambicana de gestão mineira e acabou dividindo as que vinham do tempo do Fundo de Fomento Maneiro. Esta questão de ligar com os para continuar aquela atividade do Fundo de Fomento Maneiro, acabou ficando com a EMM. Acabou ficando com a EMM. Então, a EMM é que foi depois comprando o produto mineral que era coletado, neste caso, pelos operadores artesanais. E pronto, infelizmente também esta empresa acabou falindo. E hoje esta atividade está um bocadinho no ar, né? Está-se no processo de liquidação, neste caso da EMEM, e nós vamos ver depois como é que esta questão fica. Então, é importante conhecer um pouco também deste historial, nos ajuda a perceber um bocadinho esta dinâmica que o Ministério foi tendo ao longo dos tempos, tentando gerir esta questão da mineração artesanal. É um exercício que não é fácil, porque estamos a falar de alguém que acorda e decide virar artesanal. Então, como controlar este indivíduo? E não é alguém que está na cidade, estamos a falar das zonas rurais, e às vezes é uma prática costumeira daí da zona. Há muitos desafios
há muitos desafios que devem ser tidos em conta por forma a se conseguir formalizar esta questão da mineração artesanal. A questão do licenciamento, a questão do associativismo ou do cooperativismo, todas essas questões devem ser vistas, analisadas, de forma que se consiga ter aqui uma resposta que seja mais favorável para que se consiga formalizar esta mineração. Este exercício, há um exercício que o INAME fez o ano passado, que é o recenseamento, que é neste caso o recenseamento dos mineradores artesanais. É um exercício muito bom e que pode trazer, ou que acredito que virá trazer aqui primeiro um melhor conhecimento sobre o setor, que é um dado que é extremamente importante. Se você não tem um bom conhecimento sobre o setor, dificilmente vai tomar ações. Então, acredito eu que o processamento que foi feito pelo INAME vai trazer dados concretos. Hoje não se sabe quantos mineradores artesanais nós temos. Tendo uma média mais próxima da realidade, ou tendo um número mais próximo do real, é mais fácil desenhar estratégias também para se atacar esta questão. Sabendo que tipo de minerais é que eles exploram. Sabemos por alto, falamos de ouro, falamos de gemas, até pode ser que existam mais. Pode ser que existam mais. E nós podemos nos cingir só nestas. E que não é só isso. Então, este estudo que está sendo feito, acredito que vai trazer bons resultados e possa vir a ajudar nesta questão da formalização deste setor. Vejo que continuamos sem muita curiosidade, ou estamos muito bem esclarecidos. Eu acredito que estamos muito bem esclarecidos. A sua apresentação do Tonopeia foi muito boa, foi bem didática e deve ser por isso que as pessoas não estão... Se eu já percebi, vou questionar mais o que se está claro para mim. Então, acredito que seja por isso que não esteja a ver tantos comentários assim. Mas, pronto, para não darmos mais, resta-me, da minha parte, agradecer ao Dr. Nopeia por ter aceito o convite do Museu Nacional de Geologia para trazer este ponto que é crucial para o setor de Minas, por esta apresentação que levanta questões que são candentes e que merecem um tratamento especial para que consigamos ter os nossos objetivos, não como museu, mas como ministério, como setor grande de Minas. Esperamos ter resultados ou respostas que nos tragam alegria acima de tudo. Se nós conseguirmos formalizar o nosso setor artesanal, será uma mais-valia, porque o país perde muito com esta questão da falta de formalização. É muito minério que está a sair do país e se perde economicamente. É muito problema ambiental que está sendo provocado por esta mineração, perde o país. É muita vida humana que também se perde por causa da precariedade da forma como esta atividade é desenvolvida, é também uma perda para o país. Então, é um fator de perdas em escala.
Em cada coisa que nós tocarmos, vamos verificar que há aqui uma certa perda. Então, doutor Nopeia, muito obrigado por ter preterido do seu sono. Como eu disse, com a diferença horária, é um bocado complicada esta gestão, mas o doutor Nopeia preteriu do seu sono para poder nos alimentar com um bocado mais de conhecimento. Muito obrigado e nada mais me resta senão convidar aos participantes desta sessão para que na próxima sexta-feira também possam nos acompanhar. Eu vou pedir a todos para pelo menos puxarem a sua imagem, que é para a foto de ocasião. E depois deixarei a última parte com o Cardoso para a parte finalíssima do nosso dia de hoje. Ok, muito obrigado a todos. Mas antes gostaria de fazer breves considerações sobre a apresentação do Dr. Nopeia, que foi mesmo muito importantíssimo. E esperamos que o silêncio que tenha se observado e a falta de comentários tenha sido sinônimo de que a lição realmente ficou e que cada um de nós saiba qual é o passo a seguir, quer nós como geocientistas, os da área ambiental, entre muitas outras, comecem a trabalhar no sentido de não só promover a mineração artesanal, de modo a ser mais sustentável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental, que isto poderá promover um desenvolvimento econômico de todo o país, mas também poderá promover em grande medida a academia, pois muitos estudantes poderão estar envolvidos e desenvolver trabalhos que sejam mesmo de grande valia em todos os sentidos. Mas a nossa sessão da próxima semana deu para perceber, com base na apresentação do Dr. Nopeia, que é continuidade. O Dr. Nopeia falou de alguns aspectos, por exemplo, voltados aos problemas ambientais, à segurança social, e as apresentações da próxima semana cingem basicamente nesse quesito da segurança social em trabalhos voltados à mineração. Assim sendo, temos duas sessões na próxima semana, no dia 18. A primeira vai fazer uma avaliação sobre as condições de saúde e segurança no trabalho, um estudo de caso na Pedreira Mimoc. A nossa oradora do dia é a engenheira Thalita, ou Xana Thalita, depende dos que tem. O segundo tema do dia é a avaliação dos impactos paisagísticos da mineração a céu aberto. Também um caso de estudo na mina do bairro Mumeno, no distrito de Maracuém, entre os períodos de 2009 a 2015. A nossa oradora é a doutora Alana Sengulan, vem da Faculdade de Ciências de Terra e Ambiente, da Universidade Pedagógica Delegação de Maputo. No entanto, não vou querer mesmo ficar aqui e tomar o dia de todos. Gostaria de pedir a todos para abrirem os seus microfones, digo, as suas câmeras, para fazermos a foto família. O Vicente, a Camila, só mais uma.
e muito obrigado. Até a próxima sessão. Muito obrigado, Dr. Nopeia. Muito obrigado pela oportunidade. Tordino disse que fico acordado. Essas palestras, elas me acordam tanto fisicamente como cientificamente. Eu agradeço por isso. Ótimo, isso é que é bom. Muito obrigado. E um bom fim de semana aí a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.